células também lá embaixo, na comunidade da Linha, no Jardim Primavera. Cadê o Tiago? Quantos irmãos temos lá, Tiago? Demorou, irmão. 8. Mais quantos? Só 8. Na Linha. Mas tem outras células lá. Alguém me disse que tem outras células lá em Primavera. Tem outra célula no Jardim Primavera? Tabatinga. Quantos irmãos tem lá do lado de Tabatinga? Quem é o líder de lá? Maria. Maria. Quantos irmãos temos lá, Maria? 8. Já dá 16. Porque esses lugares que eu estou falando para os irmãos são lugares longe. Entendeu? E às vezes os irmãos eles não conseguem vir todo domingo no culto. Mas nós estamos orando porque o reino de Deus ele está expandindo. Nós não temos ainda o prédio de reunião lá. Mas nós temos as células acontecendo nesses lugares. E com certeza nós vamos ter prédio de reunião nesses lugares. Amém? Mas antes de ter o prédio de reunião, eu estava colocando até desafio um líder nosso. Eu falava, pastor, nós vamos abrir um prédio de reunião lá no Jardim Primavera. Você crê que a gente pode voltar? Eu falei, creio. Mas antes de abrir o prédio lá, vamos fazer o seguinte: vamos alugar o ônibus para os irmãos irem no culto aqui? Não é verdade? Os irmãos que já são fiéis, né? Que já são assíduos no culto, já são membros da igreja, eu estou aleluia. Mas assim, eu acredito, irmãos, que a igreja é um corpo vivo. E o Wilson falou uma palavra que assim, Wilson, acho que você traduziu toda a minha ansiedade em relação ao reino. Como que você falou? Pregação aos ouvidos e aos olhos. Pregação aos olhos. Nós temos que ser pregação aos olhos. É aquilo que sempre eu vejo como o pai da fé de Timóteo, que é Paulo, falava com Timóteo. Paulo falava com Timóteo. E um dos conselhos que eu mais acho assim, os conselhos mais lindos de Paulo para Timóteo, quando estava subindo a igreja, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não é por muito falar não, Timóteo, que essas pessoas vão te ouvir, mas é pelo seu testemunho, tanto salvará a ti, Timóteo, como aqueles que te ouvem. Ou seja, o testemunho é a pregação, como que é? Aos olhos. Então, quando você é o evangelho vivo de Deus para o seu vizinho, para a sua família, né, para as pessoas que estão perto de você, isso daí, irmãos, é impressionante. É impressionante, porque o evangelho salva. Quantos aqui era o único da sua casa aqui que servia a Deus aqui? Era o único da sua casa que servia a Deus. Amém. 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 Agora os que já estão na igreja aqui, quantos levantam sua mão aqui? Que hoje sua família quase toda está na igreja. Aí, olha só, tá vendo? É a pregação aos olhos vivos. É o que nós queremos ministrar, irmãos. Então hoje, quarta-feira, nós ministramos uma palavra mais espontânea em relação aos líderes de célula. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra mais de edificação para você mesmo. Uma edificação pessoal da sua própria vida. E eu quero fazer algo para você ministrar essa palavra. O tema dela é: nada pode parar o plano de Deus. Aleluia. Deus tem um projeto, irmãos, e nada pode parar esse projeto. Só que nesse projeto Ele conta com você. Amém. Aí tem pessoas que começam bem, mas no meio do caminho elas param, e aí elas retomam. E aí não é nada errado para quem retoma, não tem nada errado. Eu acho que tem que retomar mesmo. As pessoas que caem, elas têm que se retomar mesmo, tem que estar no rumo certo, né? E nós estamos aqui para amar, né? Até esses dias aconteceu uma fatalidade com uma situação com uma pessoa que ela sentiu, né, no seu coração um pouco, pode dizer assim, de deslealdade. Aí veio e falou para mim, né, o seu sentimento de deslealdade, de ter confiado, a outra pessoa ter traído, né, e como que ela agiria, como que é os comportamentos da deslealdade. Sabe, irmão, o verdadeiro amigo, ele tem que estar pronto para a deslealdade. E se você verdadeiramente tem um amigo, e você considera essa pessoa como seu amigo, como seu irmão, você nunca pode desistir dela. Porque é no momento de maior sofrimento da sua alma, do seu interior, por mais que ela fez algo que te prejudicou,
mas lá no interior da alma dela, o maior anseio é que você o trate e valorize da mesma forma que você valorizava quando ela não era desleal. Isso é um maior teste, não para a vida dela, mas para aquele que vai perdoar. E assim, irmãos, assim foi Jesus. Então os seus comportamentos têm que ser testados igualmente os comportamentos de Jesus. Jesus mesmo naquela cruz, ele não interrompeu o propósito dele. Ele tinha um propósito e ele queria ir até o final. E um dos propósitos de Jesus era perdoar até os seus inimigos. E aí foi o que Jesus fez. Ele não interrompeu os propósitos. E às vezes, irmãos, o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida, ele é interrompido por uma deslealdade de pessoas, de amigos, de liderança, ou até mesmo uma deslealdade de uma pessoa que quer o seu cônjuge. Mas entenda bem, aprenda a perdoar, aprenda a confrontar as pessoas através do seu amor. Porque não tem coisa melhor, irmão, do que você confrontar a pessoa que te fez algo, te magoou, que trouxe algo para a sua vida, que trouxe prejuízo, amando ela. Não tem preço maior. Faça isso, né? E que isso não seja objetivo pessoal, né? Que seja você externar aquilo que é verdadeiramente dentro de você, que é Jesus Cristo. Amém? E eu quero dar como texto base para essa mensagem o livro de Atos, do capítulo 14, do versículo 1. Amém? Atos dos Apóstolos, 14, versículo 1. E eu queria fazer essa leitura, é uma leitura um pouco longa, mas eu gostaria de ler todos, porque a base dessa mensagem é esse texto, amém? Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeu como de grego. Mas os judeus incrédulos incitaram e se irritaram aos ânimos do gentio contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente ao Senhor, ao qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizerem sinais e prodígios. Mas, dividindo-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgiram-se um tumulto dos gentios e judeus associados às suas autoridades para ultrajarem e o apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, da cidade de Licônia, da circunvizinhança, onde anunciava o Evangelho. E em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, ao qual jamais pudera andar. Então, para você entender o texto aqui, eu vou continuar lendo, mas só para você poder conseguir entender o texto. A Bíblia diz que Paulo, ele começou a pregar o Evangelho, porque Paulo foi chamado para pregar não somente aos gentios, mas também a todos os judeus e a toda a terra. E Paulo, com grande ousadia do Evangelho, ele entrou dentro de uma sinagoga judaica e começou a ministrar ali. Só que ali, quando ele começou a ministrar, os ânimos dos religiosos se acendeu. Imagina, alguém entra dentro de uma congregação que não fazem parte do cristianismo, e aí entra lá um pastor meio doido, aí começa a pregar, começa a falar, e aqueles judeus que têm uma crença totalmente diferenciada daquele pastor, começam a ver: o que esse cara está falando? O que esse cara aí está? E aí de repente o cara começa a ser usado por Deus, prodígios, poder, glória sendo manifestada. Aí aqueles judeus religiosos começaram a falar: pô, tem que fazer alguma coisa para esse cara. E aí começaram a se reunir, ao ponto deles quererem agredirem Paulo e perseguir Paulo e Barnabé. E eles fizeram o quê? Eles saíram para uma outra cidade, que era uma cidade vizinha, para eles continuarem a pregar. Vocês estão me entendendo? Então aqui eles estavam debaixo de uma perseguição. Mas olha só, mas dividindo-se o povo da cidade, era uns pelos judeus e outros pelos apóstolos. Versículo 4.
E como surgiram muito tumulto dos judeus associados com suas autoridades, a ultrajar ou apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, da cidade de Icônio, vizinha, onde anunciava o evangelho. Em Listra costumava estar sentado um homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, ao qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo. Ouviu falar de quem, irmãos? De Paulo. Ele ouviu falar nem de Jesus. Ele ouviu falar de quem? De Paulo. Porque Paulo vivia um evangelho tão poderoso dentro da vida dele, que as pessoas falavam mais de quem estava realizando do que verdadeiramente era o poder do milagre, que era Jesus. Então eles estavam ouvindo falar de Paulo, fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado. Paulo tinha uma palavra de vida. Se alguém já ouviu falar de você alguma vez? Se alguém já começou a comentar de sua vida e como é a sua servidão diante de Jesus, né? E disse então em alta voz: apruma, te direi sobre os pés. E ele soltou e andava. E quando a multidão viraram para Paulo, fizeram e gritaram com uma língua licônia, ou seja, em outra língua, que ninguém ali poderia talvez traduzir, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo chamava de Mercúrio. Eles não tinham conhecimento da palavra. Quando eles viram o milagre, eles falaram: que? Esse cara é de outro mundo, esse cara é de outro planeta. Esse é de Júpiter e aquele ali é de Mercúrio. Porque não é possível eles realizarem tal milagre. Está entendendo, irmão? Porque o poder de Deus era na vida desses homens. Olha só. Trazendo para... E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, ou seja, havia uma congregação lá que adorava a Júpiter, adorava os outros planetas. E essa comunidade tinha um sacerdote. E esse sacerdote, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com a multidão. Ou seja, eles viram tanto milagre que queriam fazer um ritual lá agora. Vamos fazer uma cubinha aqui, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos comemorar. Queria sacrificar ali na hora. Deus. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram por meio da multidão, clamando. Eles iam fazer mesmo, eles iam sacrificar mesmo. Paulo e Barnabé ficaram desesperados. O quê? Eu vou ter que interromper. Ele entrou no meio da multidão e saltando e começou a clamar: senhores, por que fizeste isso? Nós também somos homens como vós, sujeitai-vos a mesmo sentimento e vos anunciai o evangelho para que deis das coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Aí começa a pregar o evangelho, o poder de Deus, realmente aquilo que eles acreditavam e o poder do evangelho, a qual gerações passadas permitiu que todos os povos andassem ao seu próprio caminho. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos o céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Aí começa a falar: está vendo tudo isso? O tempo, as estações, foi Ele que fez tudo isso para você viver feliz. Sabe, irmãos? Deus é um Deus de estações, Deus é um Deus de tempo, Deus é um Deus que constrói tudo na nossa vida do jeito certo, da maneira certa. Amém? Dizendo isso, foi ainda com dificuldade impediram a multidão que lhe oferecesse sacrifício. Dizendo isso ainda, eles tiveram grande dificuldade, porque eles queriam honrar a vida de Paulo e queriam honrar a vida de Barnabé, porque eles reconheceram que na vida daqueles homens tinha algo diferente. Amém? Porque eles eram o evangelho vivo, eles eram a carta viva de Deus. Amém? E sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, esticaram da multidão, o apedrejando Paulo, arrastaram para fora da cidade e dando por morto. Ou seja, na hora que ele impediu tudo aquilo,
Todo mundo comentando dos milagres. Chegou lá quem? Os judeus da onde? De Antioquia. Procurando Paulo. Quem é esse Paulo aí? Que agora eu quero pegar ele. E aí pegaram ele, irmão. Olha o que fizeram. Arrastaram-se para fora da cidade. Versículo 19. Sobreviveram por os judeus da Antioquia. Instigados-se a multidão a apedrejar a Paulo, arrastando para fora da cidade e dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através das muitas tribulações não importava no meio dele. Então, irmão, tem coisa mais maravilhosa do que você ser carta viva diante de Deus. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, dê revelação dessa palavra a cada um dos meus irmãos que aqui estão, que teu Espírito, Deus, tenha liberdade de agir, de curar, trazer sabedoria, de abrir portas, no momento dessa palavra ser ministrada em nossos corações. Liberta, Senhor, a escravidão, as algemas da mente, para que possamos fluir diante da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como é bom e poderoso saber que Deus pode nos usar. Então nós vemos aqui uma situação verídica, porque Paulo e Barnabé é um exemplo, né? Eu até gosto muito de falar sobre Barnabé, porque Barnabé para mim, ele é um exemplo de homem de Deus, porque Barnabé tinha tudo para viver uma vida totalmente fora do Evangelho. Se fosse os crentes de hoje, Barnabé estava desviado por problemas emocionais. É verdade. Porque Barnabé, ele teve um problema sério na sua vida, né? Ele, quando Jesus morreu, ao terceiro dia se ressuscitou, e Judas Iscariote foi lá e tirou sua própria vida, a Bíblia diz que haveria de escolher um que tinha um testemunho, que andava com os discípulos, para ser o lugar, para entrar no lugar de Judas Iscariote. E aí, a Bíblia diz que nesse inteirinho, escolheram dois. Um era Barnabé e o outro era Matias. E aí, de repente, escolheram de uma forma espiritual, ficou por Matias. Matias foi escolhido para assumir o lugar de Judas. Barnabé podia falar: poxa, não me escolheram, queria tanto ser um apóstolo, me candidatei, me excluíram da célula, não deixaram eu ser líder, escolheram outro. E olha que eu conheço muito mais da Bíblia do que ele. Barnabé podia falar isso. E aí, irmãos, Matias, você não vê mais nada falar de Matias na Bíblia. Matias não é mais nem contado na palavra. E foi escolhido pelos apóstolos. Mas não aparece mais na Bíblia Matias. Não vejo mais nada de Matias. Mas Barnabé não foi escolhido, não. Foi excluído. Foi jogado fora. Mas de repente ele vai lá: calma aí, eu quero marcar essa geração. Sabe o que ele faz? Ele é o primeiro a dar uma oferta de sacrifício do reino. Ele vai lá, vende uma da sua propriedade e oferta um campo de futebol na vida dos apóstolos. Separa uma oferta que ninguém deu. Falou: ó, vocês não me escolheram como apóstolo. Eu queria pregar o Evangelho, mas por vocês não me escolherem, eu vou fazer o seguinte: eu vou ser o primeiro a ofertar para vocês pregar o Evangelho. Olha que atitude maravilhosa. Por isso eu falo, irmão, eu quero ser Barnabé. Eu não quero ser Matias, eu quero ser Barnabé. Só que não ficou por aí não. Ele foi lá, serviu, entregou a sua oferta, deu o seu melhor ao Senhor e aos apóstolos, aos pés dos apóstolos, mas ele continuou fazendo a obra de Deus. Você vê que a Barnabé começa a fazer crescer em Deus. E todas as vezes que você vê Barnabé, você vê Barnabé marcando geração, cidade. E lá na frente Barnabé foi chamado mestre
ele foi constituído mestre. Ele não parou, foi buscar conhecimento. Irmão, isso mostra realmente o poder de Deus, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Os planos de Deus não podem parar na nossa vida. Então Barnabé foi lá, lutou contra isso e venceu todos os obstáculos da sua vida, e foi lá e se aproximou de um homem que era cheio do Espírito, que era Paulo, e falou: vamos fazer a obra juntos. Eu estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para fluir o Evangelho, não só nas minhas finanças, mas também na minha servidão. Eu quero estar junto, eu quero colaborar com o reino, eu quero fazer parte. E Barnabé não só ajudava a obra de Deus com a sua vida financeira, que era um homem muito próspero, mas também ele ajudava no ato de realizar. Ele ia lá e pregava, fazia o Evangelho acontecer. Então isso é maravilhoso, irmão. Deus está querendo levantar pessoas aqui que serão muito prósperos e financiarão o Evangelho e pregarão o Evangelho também. Amém? Então, irmãos, na verdade, o poder, Deus usa com poder, mas Satanás, ele usa com idolatria, irmãos. Sabe? Deus, ele quer nos usar com poder, mas Satanás, ele quer que nós sejamos idolatrados. E esse, irmãos, é o maior risco da nossa igreja, como servo de Deus, não se permitir a vivenciar isso. E eu tenho liberdade de falar com os irmãos. Assim, esses dias correram um vídeo aí na internet. Eu sei que quando publica algo no WhatsApp, na internet, parece que todo mundo já tem acesso, né? E aí um vídeo correu aí de um pastor, né, tem programa na televisão, apresentando o Eduardo Cunha, né? E falando que conseguiu votar leis e tal, né? E a gente sabe o que aconteceu agora com o Eduardo Cunha, que foi, né, preso agora essa semana pela investigação da Lava Jato. Vocês não sabem, né? Eles davam o título de que era evangélico, e infelizmente tudo indica que ele era o mentor de toda uma facção dentro da Câmara dos Deputados Federais. E o pastor ali falando dele, né? Por isso eu falo, irmãos, olha, nós temos que ter um coração muito puro, porque o Evangelho, ele tem que ser puro. Entendeu, Tiago? O Evangelho tem que ser puro, porque agora esse pastor, né, que apresentou dentro da igreja, dentro do prédio, dentro do palco da igreja, dentro do sítio do prédio, agora se complicou, né? E alguém falou para mim assim: e agora, pastor, como que fica, né? Muitos irmãos vão desviar. Eu falei: aqui desviar nada, que é de Deus que vai se fortalecer mais. Mas pastor, mas o homem era da igreja. As pessoas vão falar da igreja. Irmão, entenda bem, essas coisas manifestam para que os homens bons, os homens fiéis de coração e de servidão, se manifestem na diferença desses homens que são corruptos. Então, tudo que acontecer nessa situação, entenda, seja maduro espiritual, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, olhe somente para Ele, porque Ele é o autor da consumador da nossa fé. Então nós não podemos olhar para homens, porque homens erram. Por isso eu ensino aqui, irmãos, nós ensinamos os irmãos a olharem para a palavra de Deus. Sabe? Porque nós somos carta viva diante de Deus. E amanhã você pode ser também, e é uma carta viva, mas amanhã você pode errar. E alguém pode olhar para você e ver você como um errante. Mas eu quero dizer para você, quando você coloca o Evangelho na frente, a pessoa vai olhar para você: ele errou, mas ele pregava algo verdadeiro, e eu quero servir esse homem, porque eu quero servir a Deus, eu não quero servir aos homens, e eu vou ajudar essa pessoa, porque ela não idolatrou. Mas nós vemos hoje, infelizmente, muitos acontecimentos realmente dentro dessa idolatria de homens. Mas por isso eu quero ministrar essa noite que nada pode separar você do amor e dos projetos de Deus. Amém. Deus tem um projeto na sua vida, e Ele quer realizar esse projeto. Ele quer que esse projeto tenha conclusão, e para ele ter conclusão, você precisa entender algumas coisas. E eu quero falar 3 pontos sobre isso. E o que você precisa entender é que o Senhor é maior do que tudo isso. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 3, versículo 30, diz assim: convém que ele cresça
e eu diminua. Aleluia. Então assim, o seu coração tem que permitir o Senhor crescer e você diminuir. Não busque reconhecimento. Tem pessoas que vivem de reconhecimento. Não busque reconhecimento. Tenha uma vida diante do Senhor. Não espere reconhecimento, porque se você esperar, você se frustra. Por isso eu falo, irmãos, diminua. Cada dia que você crescer no Senhor, tem um coração para servir, tem um coração para ser menor, tem um coração para servir o seu próximo, que você vai crescer com certeza em nome de Jesus. Primeiro ponto, entender que somos Israel espiritual e que a religiosidade quer nos perseguir. Quantas pessoas, irmãos, que têm que lutar contra isso? Porque nós somos um país que somos arraigados pela religiosidade. Eu me lembro que em toda a minha vida, quando eu me entendi por gente, eu peguei algumas idolatrias da minha família, né? Porque a gente aprende isso com a família, não é verdade? Os meus pais me ensinaram muitas coisas. Não porque ele fala, ó filho, você tem que fazer isso. Não, é porque eu vi eles fazer. E se eu vi meu pai fazer, é certo, então eu vou fazer também, né? Eu me lembro que eu fiz uma promessa, né? Antes de eu ser pastor evangélico, eu era uma pessoa que vivia através de promessa. E eu me lembro que eu atravessei a passarela lá da Aparecida do Norte, ajoelhado. Mas não atravessei toda. Foi quase toda. Como eu não consegui cumprir com a promessa, aí eu mudei a promessa, Rafael. Eu falei que eu ia subir só as escadas. Só que chegou na metade também não consegui. Eu falei, Deus sabe. E ficou assim mesmo. Tinha muito inocente, tinha muita consciência do que eu estava fazendo. Então nem para ser um bom católico eu fui, irmão. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que nós não podemos ser religiosos. Quantos cristãos evangélicos têm sido religiosos também? Quantos cristãos têm aprendido a idolatrar também? Porque às vezes falamos de certas religiões e colocamos como idólatra, porque adora algo que simboliza e se pega. Mas quantos cristãos também que idolatram homem? Cantores evangélicos, sabe, idolatra músicos, idolatra bandas evangélicas, idolatram homens. Não deixa de ser uma idolatria. Se amanhã você falar, tudo é meu pastor André, tudo é meu pastor André, tudo é meu pastor André, ai meu pastor André, meu pastor André, é meu pastor, só meu pastor André que ora por mim. É idolatria também, meu irmão. Está entendendo? Por isso nós ensinamos aqui a cada um de vocês serem ministros. Aleluia. Por isso não tem no final do culto aqui uma fila para o pastor orar por você. Porque o mesmo poder de oração que eu tenho, esse menino aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem. O mesmo Deus que age na minha vida, age na vida de qualquer um aqui. Glória a Deus. O mesmo milagre que pode acontecer pela minha vida, pode acontecer por qualquer um que está aqui com você. Glória a Deus. Só basta você se posicionar. Aleluia. Olha como Deus usa o pastor Rafael. Olha como Deus usa o Cícero. Olha como Deus usa o fulano, o Tiago. Como Deus usa o Humberto. Eu queria ser usado assim. Glória a Deus. Mas esses homens, eles são carnais. Você não pode adorar. Por isso, você tem que entender que somos figuras. Somos pessoas espirituais. Somos Israel de Deus. O escolhido de Deus. Espiritualmente. Mas a religiosidade quer nos perseguir. Querendo que as pessoas nos
nos honrem, querendo que as pessoas nos respeitem. E tem também, irmãos, bem criancinha, meu pai me ensinava: quer respeito? Respeite. Você quer respeito? Respeite. Você quer amor? Dê amor. Então tudo que você quer, faça primeiro. Então você precisa essa noite ter um coração, saber aquilo que você quer que aconteça na tua vida, faça primeiro. Ah, mas o fulano, ele não vai me reconhecer. Não interessa, você faça a sua parte. Se ele não reconhecer, outros reconhecem. Vem o Pai Santo, vem uma adoradora Júpiter, a Mercúrio, mas ele vai reconhecer. Ele vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Você não está fazendo por você, você está fazendo para Deus. Então, olha só, porque não é judeu, o livro de Romanos, capítulo 2, 28, 29 diz: porque não é o judeu que é quem, ou que é apenas exteriormente, nem a circuncisão, o que é somente na carne. Porém, o judeu é aquele que interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que não é você ser um judeu, você ser um espiritual, homem de Deus escolhido, não é pelo aquilo que você demonstra, não é aquilo que fala, mas aquilo que está interiormente. O que está no seu interior? O que está dentro de você? O que você manifesta? Você é uma pessoa idólatra? Você tem vindo somente adorar a Deus por aquilo que você precisa? Como é o seu coração? Como é a sua expectativa de vir num domingo como esse? É para receber algo de Deus ou para dar algo para Deus? O que é? Irmãos, o que eu estou falando aqui é algo muito sério, que pode interromper alguns processos na sua vida. Amém. Algumas coisas podem ser interrompidas na sua vida, porque talvez você esteja fazendo, servir ao Deus do modo errado. Porque se você estiver servindo a Deus por aquilo que Ele tem para dar para você, amanhã você pode se frustrar. Porque amanhã Ele não vai te dar, Ele pode não te dar. Mas se você estiver servindo a Deus por aquilo que Ele é, pode ter certeza, você tanto vai receber aquilo que você precisa, como aquilo que você não precisa. Aleluia. Aleluia. Que você vai falar: meu Deus, eu não preciso de salva, mas o Senhor me deu. Aleluia. Agora, se você entra sem nenhuma expectativa, reconhecendo quem é Deus na sua vida, você é um homem espiritual, a religiosidade não está dentro de você. Então tudo aquilo que você vai receber é lucro, meu irmão, porque você somente espera de Deus Ele reconhecer quem você é. E Ele já reconheceu: você é filho, você é amado, você está aqui porque você é merecedor, porque Ele tornou você merecedor. Foi Ele que deu. Então, os judeus, os religiosos, eles crucificaram a Cristo porque Ele tinha método. Quantas pessoas estão crucificando a Cristo? Quantas pessoas todos os dias estão levando Cristo na cruz? Eles adoram o Senhor no final de semana, e aí chega na semana, o camarada, ele adora a carne, ele adora os ídolos, ele adora a vontade dele, ele adora tudo, menos a Deus. Menos a Deus. Ele chega no domingo, dentro de um prédio como esse, serve ao Senhor, mas quando ele sai daqui, a mente dele está em outro lugar. Está adorando outras coisas, está fazendo outras coisas. Quando você faz
faz isso, você não se torna igreja viva. Você está crucificando o Senhor. Você está deixando de ser um homem libertado por Cristo e está sendo um religioso. Porque eu tenho que fazer novamente todo o sacrifício na minha mente. Porque eu não entendi nada do que é aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque se eu entendi alguma coisa que o Senhor fez na minha vida, eu vou sair daqui com o coração totalmente agradecido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando chega no sábado, eu falo: Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor já fez tudo por mim. Oh Deus, o Senhor já fez tudo pela minha vida. Eu quero te adorar. Ele esquece até de pedir algo para o Senhor, porque o coração dele é de gratidão, o coração dele é para agradecer, porque ele já reconheceu que a maior obra, o maior milagre não foi feito diante dos olhos que ele está vendo, mas diante de Deus. Foi a cruz do Calvário. Ele acreditou, ele foi abençoado, porque a Bíblia diz bem claro: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Então eu fui, eu sou, você é bem-aventurado, porque nós não vimos a morte de cruz, mas nós acreditamos e somos mais que vencedores. E acreditamos nisso. Nós temos que entender que isso começa aqui dentro. Se aqui dentro não tem uma obra completa no meu coração, não entendemos verdadeiramente quem é Deus. Quem é Deus, irmão? Porque se você quer adorar Deus, quer saber se Ele existe na tua vida, colocando uma situação para Ele resolver, não que Ele não vai resolver, mas se você colocar essa situação para desafiar, talvez, para colocar uma situação de fé. Às vezes eu até falo bem claro, irmãos, tem muitos novos convertidos, pessoas que não têm conhecimento, que pedem esse tipo de situação e o Senhor manifesta. Eu estou querendo dizer aqui, talvez, para as pessoas que já conhecem a Cristo, já estão na igreja há 5, 6 anos, tem pessoas me ouvindo na internet que é a mesma coisa, sabe, que já conhecem a Cristo e querem desafiar Deus. Querem desafiar Deus. Se Deus existe, Deus vai, então manifesta. Calma, Deus existe. Mesmo se Ele não fizer na minha vida, mesmo se Ele não fizer aquilo que eu estou pregando aqui, Ele nunca vai deixar de existir. E eu não vou rasgar a Bíblia por isso. Eu não vou deixar de acreditar. E meu amor não vai diminuir. Aleluia. 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 Porque Ele não fez. Você está entendendo? Então por quê? Porque uma obra interior aqui dentro foi feita. Foi realizada. É no meu coração. Eu sou Israel agora espiritual. Eu não sou religioso. Eu não dependo. A minha crença não precisa ser alimentada por aquilo que eu vejo, porque eu já acreditei. A minha crença, ela vai aumentar a partir do momento que eu adoro mais ao Senhor. Quanto mais eu adoro, mais Ele se revela a mim. Quanto mais eu adoro, mais Ele se revela a mim. Quanto mais eu declaro, Ele se revela a mim. Não quanto mais Ele me dá, que eu vou conhecer quem é Deus. Deus me deu um carro, glória a Deus, Deus é fiel mesmo. Deus me deu uma casa, glória a Deus, Deus é fiel mesmo. Agora no dia que Deus começar a tirar. E aí? Na hora que o Senhor começar a falar, deixa eu testar o seu coração. Deixa eu ver onde está o seu coração. Quero ver quem você adora. Quero ver o que você faz. Entendeu? Eu estava andando de moto, caí de moto. Eu vou botar a culpa no diabo? Não, o pai foi eu que andar de moto. Porque se eu não tivesse andado de moto, eu não tinha machucado meu joelho. Acredito que tem muitas situações que o diabo está lá fora e fala assim, o crente, o que aconteceu? É o diabo aqui que... Aí o diabo fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que foi lá. Foi ele que comprou, foi ele que se endividou, eu não tenho nada a ver com isso. Ele comprou o que não podia, ele que fez, deu um passo maior do que a perna, agora vai colocar a culpa em mim. Acho que vai ser mais justificado no final das contas, do juízo final, vai ser o diabo. Tem muito crente colocando a culpa no diabo, sendo que ele poderia fazer diferente. E nem é o diabo, é ele que está fazendo.
É muito fácil você atribuir os seus erros de caráter, seus erros de religiosidade ao diabo, sendo que você poderia fazer diferente, sendo que você poderia administrar diferente sua vida. Somos carta viva diante de Deus. Deus já escreveu tudo que nós possamos viver. Você tem vivido elas? Você tem sido um ser espiritual? Porque se você falar para ela, para o Senhor, Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu ao meu respeito, algo espiritual vai começar a brotar dentro de você. Algo espiritual vai brotar dentro de você. Mas tem crente que é assim, né? Que aonde ele vai, Deus fala com ele. Eu preciso falar isso, porque isso tem acontecido. Sabe? Tem pessoas que têm andado, e cada lugar que ela tem encontrado um crente religioso, a vida da pessoa é revelada. Deus falou isso para você. Deus falou isso. Eu falei, calma. Eu sou uma pessoa que eu sou muito detalhista. Deixa eu escrever então, para mim não esquecer. Mas tem pessoas que você precisa de um caderno enorme para você escrever. Tem crente, irmão, eu sou pastor, sou cristão, me converti aos 17 anos, tenho 38, vou fazer 39 anos agora, não parece que eu tenho 25, eu sei disso, entendeu? Mas, eu vou falar para você, tem pessoas que Deus fala demais, irmão. Tem pessoas que toda hora Deus falou. Meu Deus, olha, irmão, é incrível. Isso não é ser espiritual, isso é ser religioso. Tem casamento sendo desfeito porque o casal briga uma vez e fica aquela tempestade. Às vezes até a separação do cônjuge para ir para a casa da mãe, para a casa do pai. Aí vem um filho do capeta, que é o filho do capeta, vamos falar isso. Deus mandou te falar que ele vai preparar outro. Rapaz, tanto casamento que você vê por aí. Tanta coisa desfazendo por aí, meu irmão. Não, e o pior é o seguinte: o que mais tem é aquela religiosidade de sentença. Ó, se você não se converter, Deus está cavando a cova. Vou botar você no leito. Vai pro leito. Não tem nada de bênção, não tem nada de livramento. Isso chama-se religiosidade, meu irmão. Não, eu estou passando por uma luta. Eu preciso ir lá na casa da irmã da ciclana, do outro irmão da ciclana, para orar por mim, para ele falar para mim, ver o que Deus tem que falar para mim. Irmão! Não é cigano não, cigano. O irmão! Não é cigano, pai. É cigano, não é cigano. Tá. Só falta ler a mão. Agora tem um tal de anjo descendo, um segura do lado, segura do outro, vai lançar. Vocês estão dando risada, mas já aconteceu, viu? E tem crente que está achando que é de Deus, fica dançando. Dançando é bom mesmo, ó. Parar de deitar. É bom. Mas o anjo desceu, pega, aí se transforma. Que isso, misericórdia, dança dos anjos. Isso é religiosidade, isso é idolatria. Deus não se manifesta. Eu sou muito a favor dos dons, o Espírito vem, desce, nós damos liberdade, caímos no poder, da glória, aleluia. Mas temos que deixar de adorar culto de anjos. Desceu Gabriel, desceu Rafael, eu sou pastor. Começa a ver anjo aqui, Rafael. Não, é sério. O que eu estou falando para vocês é sério. Nós temos que entender e levar você a acreditar em Deus, irmão. Está voltando de novo os cultos aos anjos. Meu Deus. Vai ser daqui a pouco, estamos cantando de novo aquela música.
tem anjos nesse lugar. E é porque eu cantando de novo. Porque um dança, é um culto dos anjos, meu Deus. Se você não viu ainda, você vai ver. Mas olha, irmão, quando você vê, não se escandalize não. É porque está chegando o fim dos tempos. Aleluia. Eu tenho que ensinar vocês, como pastor, a você examinar todos os espíritos e ver o que é de Deus ou não. O que procede de Deus ou não. Tem uns que começam até por Deus, mas ele termina na carne, como diz Paulo. Os religiosos crucificaram a Cristo. Não deixa a religião cegar sua mente e você crucificar Cristo novamente. Não. Deus, Ele não vai te punir por você não saber. Não vai. Graça dele é recompensadora. Ele vai entender a sua vida. Mas aquilo que você sabe e não consegue fazer, não consegue vencer o pecado, não consegue vencer aquilo que está te matando, aquilo que está matando a sua alma. A graça dele pode te alcançar aí. Paulo nunca desistiu da graça. Ele tinha um espinho na carne, mas ele sabia que o Senhor poderia tirar aquele espinho. E ele começou a orar. E aí chegou uma hora e ele por 3 vezes já orei. E o Espírito disse: minha graça te basta. Mas ele continuava acreditando que podia. Então é esse coração que nós temos que ter. Da dependência de Deus. Da dependência do Senhor. Das coisas espirituais. Segundo ponto. Não deixe brechas para que o inimigo use contra nós. Sabe, uma das maiores coisas que o diabo tem feito é usar as legalidades. O diabo só pode agir se tiver legalidade. Se você der legalidade, ele entra. Se você deixou portas abertas, ele entra. Sabe, não dê legalidade ao diabo. Sabe, não se permita viver uma vida fingida, escondida, uma vida dupla. Porque domingo passado o pastor Rafael pregou aqui, falando sobre que o diabo, ele expõe. Que Deus usa o diabo para expor. Então às vezes Deus está exposto ao pecado para você entender. Não se permita viver isso. Não dê legalidade para que o diabo atue. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25 ao 32, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Isso é ser igreja, meu irmão. A Bíblia está dizendo para você vir e se confessar ao pastor, não. A Bíblia diz, para de mentir. É bem claro, para. Humberto, ei, para de mentir. Para de mentir. Fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros, um dos outros é meu membro, faz parte do seu corpo que você faz. Aí diz o versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem crente, irmãos, que ira, mas ele peca. Ele peca. A Bíblia fala que você pode irar. Então às vezes você vive meio nervoso aí, bravo. Não acha que ali que eu estou bravo, eu estou pecando, não. Eu posso ficar bravo. Só que eu não posso pecar. Eu ficar bravo com o Tiago, daqui a pouco me chai de murro. Pra cá! Oi, você cortou meu cabelo errado! Toma! Cícero! Tu é velhinho, mas... Já segue! Irai-vos, não pequeis. Olha só, não põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não guarde no seu coração a mágoa contra o seu irmão.
Não se permita isso. Não se permita as coisas, sabe, se irem de qualquer jeito. Tem maridos que brigam com suas esposas e está tudo certo. Amanhã está tudo bonitinho, tudo certinho. Não foi ajustado o problema, não foi conversado. Não sentaram, não dialogaram. O sol se pôs, a ira também já tomou conta. E aí? Cheio de mágoa, cheio de reserva. Não pode, sabe? Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Sabe, irmãos? Tem tantos irmãos que só muda o Deus que ele serve. Só muda o Deus que ele serve. Aí ele vem para a igreja, né? Eu costumo dizer, você fala assim, na igreja evangélica tem muita gente caloteiro. Aí eu falei, meu Deus, se vocês já nasceram assim? Ou eles vieram e não mudaram? Tem alguma coisa errada, né? Porque assim, irmão, quando alguém fala isso para mim, eu falo, não, nasceu assim, acho que ele não nasceu. Mas se ele veio assim e continua, porque ele não foi transformado. Então tem um monte de crente que não é transformado. Que compra e não paga. Que dá a palavra e não vai até o fim. A Bíblia está dizendo que você não pode fazer isso. Você não pode. Se você acertou algo, vai até o fim. Não queira defraudar o seu irmão. Não queira trazer prejuízo para o seu irmão. Não vai lá no salão do Cícero, no salão do Alberto, que é cabeleireiro lá do shopping. Fala, vai cortar o cabelo, irmão, Deus que pague. Perdi lá, Deus que pague. Quantos aqui tem mais comércio aqui? Quantos mais comércio? Tem mais alguns irmãos com comércio aqui? Lá atrás. A irmã tem comércio do quê? O que a irmã tem? Alguém pode falar para mim? O que ela tem? Cabeleireiro também? Eu vou lá cortar o cabelo lá e vou lá, Deus me pague, minha irmã. Mas quem vai pagar a luz dela? Quem vai pagar a conta de água dela? O aluguel dela? E tem crente que acha que é obrigado o irmão dar para ele. Meu Deus. Meu irmão, eu trabalho com água mineral. Se tu não pagar o valor lá, tu tem que pagar, tu também não bebe água. Só se for generoso, né? Deus tocar, respeito. Até meu filho tem que pagar. Lá no quarto dele eu entrei hoje, tá tudo fedendo aqui, eu vou expor mesmo. Tem que limpar esse quarto aqui, viu, meu irmão? Tem que dar uma geral nesse quarto aqui. Mas não é empregada não, é ele. Na nossa boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação. Tem crente falando o que for ali, irmão, destruindo a vida dos irmãos, defraudando os irmãos, falando mentira, espalhando mentira, falando na vida do irmão, sabe, falando coisas que não é verdade, compartilhando mentira, falando coisas erradas. Isso não é de Deus. Olha só, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Transmita isso. Quarta-feira eu estava aqui no culto, né? O irmão deu testemunho. Eu falei, Cícero, ame as ovelhas. Certeza, porque ela está. Irmão, tem esse coração. Tem esse coração puro diante de Deus. Você vai crescer muito diante de Deus. Amém. Você pode sair daqui hoje. Você poderia ter ouvido uma palavra aqui, pular, gritar, cair, de fogo. Essa palavra que você usar, nunca mais você vai ser um crente defraudar os irmãos. Nunca mais você vai ser um crente religioso. Porque a sua mente, ela foi bombardeada com a verdade. A verdade entrou no seu coração. Olha só, não deixe seu coração se endurecer, nem a mente ser cauterizada. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 ao 2 diz assim: ora, o Espírito aqui é Deus, tá?
O Espírito aqui é a palavra. O Espírito aqui é a revelação. É o verbo que se fez carne. Afirma. Ele afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, não todos, alguns, fala assim, eu não estou no meio desses alguns. Amém. Ó, apostatarão da fé, obedecendo o espírito enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a sua própria mente. Irmão, preste atenção no que você vê, no que você enxerga nas religiosidades. Nem tudo que fala que é de Deus é de Deus. Nem tudo que nós escutamos e vemos na televisão, na internet, nas redondezas, parece ser de Deus e não é de Deus. E nós, nesses últimos dias, temos que ouvir a voz do Espírito, porque muitos apostatarão da fé. Apostatarão da fé, dando ouvido, não é negar a fé, é pegar aquilo que é enganoso e acreditar. Darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então preste atenção ao único que pode te ser, que deve ser adorado, é o Senhor. Amém. E a graça dele que quer te acompanhar. Terceiro e último para nós encerrarmos: experimentarmos o poder da ressurreição depois da dor com Cristo. A Bíblia diz que no versículo 19 que sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, de Icônio, instigando-se as multidões ao apedrejar o Paulo, arrastando para fora da cidade, do outro lado, dando-no por morto. Sabe o que aconteceu com Paulo aqui? As pessoas bateram tanto nele, apedrejaram tanto, que deram ele por morto. Sabe o que aconteceu? Ele ficou deitado. Alguém passava e falava: esse cara está morto. Esse cara está morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade no dia seguinte, e partiu Barnabé para Derbe. Ele ficou lá, dando-se por morto. Ele não estava fingindo não, viu, irmão? Paulo não fingia não. Ele apanhou tanto, quase morreu. Mas no outro dia, ele se levantou. Mesmo todo dolorido, mesmo todo machucado, ele se levantou e continuou pregando. Glória a Deus. É a graça do Senhor que nos salva. É a graça que nos abençoa. Aí as pessoas: e essa paulada na sua cabeça, Paulo? É somente a graça. E essa pedrada nas suas pernas, essas marcas nas suas pernas, nas suas costas, esse olho roxo? É a graça do Senhor. Porque você está mancando que me bateram, mas a graça do Senhor, tudo é a graça do Senhor. Pastor, é que o pastor não orou por mim, é que o pastor não visitou a minha casa, é que o irmão não foi lá orar por mim, o irmão não me visitou, eu fiquei doente, pastor, e ninguém foi na minha casa. E desde lá estou desviado. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Paulo deu por morto. Mas Paulo, quando levantou, sabe o que aconteceu? A mesma coisa como Cristo. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele foi para um novo homem. Deus quer levantar você e ressuscitar você na vida que você está vivendo. Deus quer levar você a um outro nível. Deus quer te dar autoridade para que você assuma o evangelho. Você não pode ser um crente qualquer. Você não pode ser um crente qualquer. E qualquer coisa abala você. Um crente de cristal. Que nem diz o meu pastor Ciro, que é couro grosso. Pode bater. Bate, que é couro grosso. Nada me afasta do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Nada. O crente que tem essa consciência não é crente que fica desviando. Eu vou para outra igreja porque outra igreja é melhor. Eu vou para outra igreja porque lá o louvor é melhor. Não! Eu
entendi o que Deus quer na minha vida. Eu tenho que ser o melhor para o Senhor. Eu tenho que ser o melhor para fazer para o Senhor. Eu tenho que crescer no Senhor, eu tenho que avançar no Senhor. E é isso que eu vou fazer. É isso que eu tenho que fazer e é isso que eu vou fazer. Amém? Deus está chamando você. O irmão aqui, ele lá para João Pessoa. Falei para ele, vamos abrir uma igreja lá. Aqui vai procurar uma igreja, não vai procurar nada, ele já tem, a igreja é ele. Ele vai abrir a célula lá. Você já é igreja, nós vamos ter uma igreja lá. De uma igreja abençoada. Porque ele é empresário. Petrolina também. Porque o Senhor está dando uma empresa para ele. Não acha porque é para ficar rico, não. Deus está dando uma empresa para você, para você ser mordomo do reino. Do reino. Petrolina vai ser aberta a igreja também. É mesmo? Vai será mesmo? Vai mesmo, velho? Aleluia! Glória a Deus, velho. É isso aí. E assim por diante, irmão. Nós vamos crescer no Senhor. Vamos colocar isso. Você que entendeu essa palavra. Você que precisa crescer no Senhor, avançar no Senhor. Eu gostaria que você saísse do seu lugar aqui e viesse aqui à frente. Deus está chamando você para um lugar. Talvez você não tenha nem revelação do que é, mas essa palavra falou com você. Sai do seu lugar. Vem aqui. Deus te chamou para um alvo. Nada pode separar você dos propósitos de Deus. Nem as pedradas que te deram. Nada pode interromper o projeto de Deus na sua vida. Aquelas situações que aconteceram no passado, aquelas mágoas, aquele sentimento, aquelas dores espirituais, de acusação, de abandono. Você achou que alguém poderia chegar para você e falar, me perdoa, e tem também Deus que está chamando para você para achar que o irmão deve pedir perdão? Você é maior do que tudo isso, e você vai lá e vai consertar com o seu irmão. Não espere o menor chegar a você, porque Deus te chamou para fazer a sua parte. Tem pessoas aqui que atrasaram anos na sua vida. Sabe por que atrasaram? Porque colocaram a culpa do seu sofrimento ao outro. Eu estou assim porque fizeram algo. Eu estou assim é porque o irmão. Eu estou assim é porque o outro. O maior erro de Adão foi colocar a culpa em Deus. Deus falou para Adão, Adão, o que aconteceu? Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Você está sendo como Adão. Uma das piores coisas na vida do homem são a raiz do pecado. É colocar a culpa no outro. Mas Cristo te chama hoje para um conserto. Isso não pode parar a sua vida. Você é maior do que esse sentimento. Você é maior do que essa situação. Você é maior do que tudo isso que te prende até hoje. Cristo está chamando você para um avanço. Cristo está chamando você para um crescimento espiritual e explosivo. Outras pessoas virão em você uma mudança, uma restauração. Põe fora mesmo. Põe para fora isso. Põe para fora isso. Põe para fora isso. Oh, Deus. Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão, Senhor, nos assistindo, coloca as tuas mãos sobre elas. Que nada possa interromper os projetos, o poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. Que elas sejam tocadas e ministradas pelo poder de Deus. Aonde elas estiverem, Senhor, que o teu Espírito possa fluir, Senhor. Que teu Espírito levante, ressuscite, como o Senhor fez com Paulo. E ele levantou, e no outro dia estava seguindo para as outras cidades, pregando o Evangelho. Seja assim na vida dos meus irmãos. Que eles ressuscitem, que eles avancem para cumprir o projeto de Deus sobre as suas vidas. Nada